A palavra, desembargador Lédio. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite que recebi da Assembleia Legislativa, através da sua Comissão de Ensino e, particularmente, do deputado Soares, a oportunidade de vir aqui numa audiência pública, que é um instrumento democrático para se debater as questões de interesse coletivo. E fui convidado para discutir a questão do ensino universitário em Santa Catarina e tudo que diz respeito às fundações educacionais do nosso Estado. Eu tenho há algum tempo enfrentado esse tipo de debate, esse tipo de discussão, não relacionado diretamente à Univale, que é um dos objetivos específicos da audiência, mas sim à Unisul de Tubarão, que é a minha terra natal, onde eu morei muito tempo, e ali enfrentei as dificuldades que passarei a expor daqui para frente. Esse tema, ele remete a algo muito comum na história do Brasil, que é a apropriação das coisas públicas, dos bens públicos, por interesses privados. Uma das características da história do Brasil é que as coisas públicas vêm sendo sistematicamente se apropriadas por interesses privados. E talvez, de todos os tipos de apropriação de bens públicos por interesse privado, as fundações educacionais seja o exemplo mais extremo. Sobre a Unisul, para que vocês tenham uma ideia, ela foi criada pela Lei número 353, de 1964, que criou a Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Santa Catarina. E nesta lei ficou claro que se tratava de uma autarquia com personalidade jurídica e direito público, pertencente ao município de Tubarão, lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Neste mesmo ano de 64, houve uma outra lei de número 355, também aprovada pela Câmara de Vereadores, que criou o Instituto Municipal de Ensino Superior, o IMES, na cidade de Tubarão. Posteriormente, em 1967, também por lei aprovada pela Câmara de Vereadores, se criou a Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina. Tudo legislação aprovada pela Câmara de Vereadores e mantendo a lei inicial que dava caráter público àquela instituição de ensino superior. E, por fim, houve, no ano de 1989, a Lei 1388, a qual transformou a Fundação Educacional em uma fundação universitária. Ou seja, a Unisul passou a ser uma universidade. E esta lei ela tem apenas 3 artigos. O primeiro artigo, que faz a transformação da fundação em universidade. O segundo artigo, que diz que, observadas as leis de ensinos de cunho federal, fosse elaborado o estatuto. E o terceiro artigo, aquele artigo tradicional que diz que se revogam as disposições em contrário. E é exatamente neste momento que há o que eu chamo de o grande truque, né, de apropriação da fundação para fins privados. Como foi feito isso? O estatuto foi feito dentro da Unisul, pelas pessoas que comandavam a Unisul. E o estatuto, no seu artigo 2º, coloca ali uma frasezinha que diz que se trata de uma universidade com personalidade jurídica de direito privado. E isso não passa pela Câmara de Vereadores. O estatuto vai ao prefeito que sanciona. Ou seja, aquilo que deveria ser sido feito através do Poder Legislativo, de uma forma subreptícia, escondida, se coloca essa frase no estatuto e o prefeito, por força da própria lei, simplesmente assina sancionando. E a partir dali, com essa palavra mágica, personalidade jurídica de direito privado, há
uma total apropriação da universidade para fins pessoais. E o que é pior, porque mesmo com este dispositivo no Estatuto, que diz que é de personalidade jurídica de direito privado, por força das normas constitucionais, independente disso, apesar disso, a Constituição é clara dizendo que qualquer fundação municipal, estadual e federal, seja com personalidade de direito público, seja com personalidade de direito privado, tem que obedecer às regras da administração pública. Ou seja, em palavras claras, tem que prestar contas ao Tribunal de Contas, tem que contratar mediante concurso público e tem que licitar para fazer obras. No mínimo isso. E demais regras da administração pública. Mesmo com esse caráter de personalidade jurídica de direito privado. Entretanto, e aí começa as coisas a se complicarem, uma sequência de fatos permitem que essa normativa não seja cumprida. Primeiro, que, no caso da Unisul, o orçamento da universidade chega a 3 vezes, mais ou menos, o orçamento do município. Ou seja, o reitor tem disponível para ele um orçamento que ultrapassa 2 vezes, o dobro, chega quase ao triplo do orçamento do município, da cidade. 7. Então tem muito mais poder econômico, muito mais poder de manipulação do que o próprio prefeito da cidade. E exatamente por isso, para poder ter este dinheiro disponível, a universidade estende tentáculos, que lembra muito aquela obra do Michel Foucault, a Microfísica do Poder, e vai se miscuindo em todos os poderes. Então, se você for analisar a Câmara de Tubarão, a Câmara de Vereadores, você vê que, se não todos, vamos deixar uma exceção sempre, né? Igual quando se fuzila alguém, que bota uma bala de festim para que quem atira tenha a consciência tranquila, achando que foi a sua. Talvez haja uma exceção, que eu não conheço. Todos os vereadores, de uma forma direta ou indireta, têm interesses pessoais na Unisul. Ou têm um emprego, ou têm alguns membros da família empregados. O mesmo se dá com o prefeito, no sentido de que ele é, por lei, o presidente do conselho curador da universidade, mas que não assume a função e nunca vai lá. E todos os tipos de autoridades políticas da cidade não têm interesse político em intervir nisso, porque as coisas vão se acertando politicamente. E com isso, você pode pensar, então, em se socorrer, por exemplo, do Tribunal de Contas. Eu fiz isso lá em Tubarão e tive a surpresa de descobrir que o Tribunal de Contas fez uma portaria interna, uma normativa interna, decidindo internamente de que só fiscaliza as contas de fundações cujo orçamento venha mais de 50% dos cofres do município. Ora, um município que tem um orçamento que dá 1/3 do orçamento da universidade, jamais vai poder passar metade do seu orçamento à universidade, porque não teria dinheiro para isso. Seria mais do que o próprio orçamento do município. E o que escandaliza, na minha opinião, é que o Tribunal de Contas revoga a Constituição com uma portaria. Isso é coisa do Brasil. A Constituição é clara, que tem que prestar contas, que tem que obedecer às normas de administração pública, mas o Tribunal de Contas tem uma portaria que diz que não vai fiscalizar fundações com essas características e não fiscaliza. Então, basta que o Tribunal de Contas revogue essa portaria e que o presidente do Tribunal de Contas determine que as fundações prestem contas conforme está na Constituição expressamente. Isso não é interpretação, é norma expressa na Constituição Federal.